Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, povo de Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o presbítero Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, é com muita alegria, é com muita honra, é com muita glória, meu irmão, que eu venho trazer a vocês o nosso 6º dia de favor divino. Meu irmão, é o 6º dia atraindo o favor de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus, meu irmão. Será 21 dias de favor divino sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida do seu ente querido, sobre a sua vida, meu irmão. Essa campanha, meu irmão, é para quem busca o favor divino, para quem busca salvação, para quem busca paz, para quem busca bênção, para quem busca entendimento, sabedoria, fortalecimento. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Fica comigo. Hoje é apenas o nosso 6º dia. E o tema de hoje é a bênção de Obed-Edom. Meu irmão, esse 6º dia, ele está recheado, meu irmão, de bênçãos. Então, meu irmão, você hoje vai atrair o favor de Deus sobre a sua vida. Receba e toma posse. Glória a Deus. E olha, não esqueça, já vai compartilhando, já deixa o like, compartilhe, comentem, peça sua oração. Glória a Deus. Me sigam aí nas redes sociais. Deixa o like no vídeo, amém, meu irmão? Vamos lá ao nosso 6º dia de campanha, buscando o favor divino sobre a sua vida. A bênção de Obed-Edom, baseado em 2 Samuel, no seu capítulo 6, do seu versículo 1 ao 12, que nos diz: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispõe-se e em todo o povo que tinha consigo, partiu para Balá de Judá, para lançarem de lá para cima da arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome e o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a lançavam da casa de Abinadab, que estava no alteiro. E Uza e Aio, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aio ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento, de pau, de faia, com harpas, com salterios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali mesmo, por estar em reverência, e morreu ali junto à arca de Deus Uza. Eita! Desgastou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uza, e chamou aquele lugar Pérez Uza até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em sua casa, a casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou, e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi
e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, o que essa passagem quer nos dizer para mim e para você? Quer dizer que a arca da aliança, de forma específica, ela simboliza o Senhor Jesus, mas de forma genérica, ela simboliza a igreja. A igreja, meu irmão, é a arca da aliança hoje. Deus falava com Moisés sobre a arca. Hoje, meu irmão, Deus fala por meio da igreja. A arca era símbolo da presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Assim também hoje, meu irmão, Deus habita em sua igreja. E é a igreja, meu irmão, que carrega a presença de Deus. Aleluia! Baseados em Hebreus capítulo 9, versículo 4, sabemos que havia 3 coisas na arca da aliança: a vara de Arão, que floresceu, símbolo da ressurreição e da nova vida; o maná, símbolo do pão do céu; e a tábua da lei, símbolo da revelação de Deus. Meus irmãos, Deus falava com o seu povo acima da tampa da arca, onde havia ali 2 querubins com asas voltadas para o centro. A arca era um lugar para ter um encontro com Deus. Assim, meu irmão, também a igreja hoje, ela é o lugar onde Deus fala ao seu povo e onde podemos encontrá-lo. A arca simboliza, meu irmão, o Senhor Jesus, mas também representa a igreja hoje. Baseados nisso, podemos dizer que receber a igreja é receber a arca de Deus. Lá em 1 Crônicas, capítulo 13, lemos a história do dia em que Davi tentou trazer a arca da aliança para Jerusalém em um carro de boi. E como foi desastroso o resultado. Uza, um dos soldados de Davi, tocou na arca inevitavelmente, meu irmão. E por isso, morreu. Morreu. Depois disso, Davi perguntou quem poderia receber a arca em sua casa e guardá-la até que ele entendesse como trazê-la a Jerusalém. Mas quem teria coragem de levar para dentro da sua casa algo que se mostrou tão perigoso? Porém, um homem se dispôs a receber a arca. Seu nome? Obed-edom. Meu irmão, ele recebeu a arca em sua casa. E por causa disso, meu irmão, Obed-edom e sua família toda possuíram e receberam bênçãos sem medidas da mão de Deus. Meu irmão, diretamente de Deus. Então, como podemos receber a arca em nossa casa? Recebendo uma célula em casa. Hoje, meu irmão, precisamos de muitos irmãos como Obed-edom, que se dispõem a receber a arca em sua casa, tornando-se anfitriões. Se Obed-edom foi abençoado por receber a arca, cada anfitrião de uma célula pode desfrutar, meu irmão, da mesma bênção. Todavia, muitos desafios precisam ser superados para que possamos, meu irmão, receber a mesma bênção que Obed-edom recebeu. A primeira coisa de Deus, as coisas de Deus, meu irmão, elas nunca, sabe, elas são neutras. As coisas de Deus nunca, meu irmão, elas são neutras. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que precisamos entender, meu irmão, porque a arca foi maldição para a vida, foi maldição para Davi e seus soldados. E no entanto, para Obed-edom, a arca foi bênção. Precisamos entender, meu irmão, que o que determina se algo de Deus será bênção ou se algo de Deus será maldição é a nossa atitude. Atitude de obediência, atitude de fé. Davi tinha um desejo sincero de trazer a arca,
Mas ele ignorou os princípios da palavra de Deus e resolveu usar um carro de boi. O mesmo artifício usado pelos filisteus, quando tornaram a arca e a colocaram no templo de seu deus Dagom. Por causa disso, meu irmão, Deus enviou muitas pragas sobre a cidade. Eles resolveram então colocar a arca num carro de boi e enviá-la de volta a Israel. O Senhor tolerou aquele método porque os filisteus não conheciam a Deus, mas Davi precisava saber como a arca deveria ser transportada. Dessa forma, meu irmão, era muito bom que Davi estivesse alegre em receber ali a arca, mas ele deveria também ter uma atitude de obediência. Se você receber a arca com alegria, se você receber a arca com discernimento espiritual, então, meu irmão, ela será bênção na sua vida. Mas a alegria somente não será suficiente. Cada anfitrião precisa entender que ele está desempenhando o ministério diante de Deus. Obed-edom, meu irmão, era um levita, e por isso sabia que era sua responsabilidade carregar a arca da aliança. Você está consciente de que está desempenhando o ministério espiritual ao receber a célula em sua casa? Lembre-se, meu irmão, de que cada célula é uma arca, né? Cada célula é uma arca. Ele se dispõe a receber a arca correndo risco. Davi, meu irmão, havia proclamado: quem pode receber a arca em sua casa? Depois de ver aqueles soldados morrerem ao tocar na arca, você se disporia a receber em sua casa a arca? As desculpas talvez fossem muitas. Uns poderiam dizer que tinham filhos pequenos, que poderiam tocar na arca inadvertidamente. Outros talvez disserem que eram sonâmbulos e poderiam tocar na arca dormindo. Obed-edom, porém, não se importou com as dificuldades e cuidados que deveria ter, mas simplesmente ele abriu a porta da sua casa para o desafio do rei. Então, meu irmão, algumas pessoas dizem que não querem ter uma célula em sua casa porque não querem ter uma batalha espiritual dentro de casa. Dizem também porque pessoas seriam salvas e transformadas na célula, e isso traria retaliações do maligno. Rejeitam a célula com medo da batalha espiritual. Essas pessoas não entendem que já estão numa guerra, quer queira ou não, e nem se dão conta de que o medo já é um ataque maligno. Aleluia! Certamente, meu irmão, receber uma célula envolve muitos cuidados, mas quando fazemos com encargos, recebemos a bênção de Deus. Obed-edom, ele recebeu a arca sem pensar nos possíveis riscos. Ele queria a bênção e estava disposto a pagar um preço para tê-la. Meu irmão, Obed-edom pagou o preço para ter a arca em sua casa. Certamente, toda a rotina da família teve que ser alterada. A arca agora estava em sua casa. Em primeiro lugar, Obed-edom recebeu a arca como quem recebe o próprio Senhor Jesus. E Jesus disse que quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá o galardão do justo. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 41. Quem recebe uma célula, meu irmão, como quem recebe a arca da aliança, receberá o galardão e as bênçãos que está sobre a arca. Em segundo lugar, o anfitrião é o guardião do ambiente da célula. Obed-edom certamente evitava se ausentar de casa para que ninguém tocasse indevidamente na arca. O anfitrião deve evitar a todo custo estar ausente no dia da reunião da célula.
Obed-edom, meu irmão, não entregou a sua casa para ser usada por Davi. Na verdade, ele ficou ali para cuidar da arca. Meu irmão, há anfitriões que entregam sua casa, mas não participam da célula. Isso é tomado pela pessoa como indiferença e má vontade. Os anfitriões devem ser mais do que sorridentes, simpáticos. Eles devem participar ativamente da célula. Uma coisa, meu irmão, é permitir que a casa seja usada para uma reunião de célula. E outra é ter um ministério de anfitrião. Apenas os que recebem a arca como ministério participam das bênçãos de Obed-edom. Meu irmão. Olha só, ele podia receber a arca porque era um levita. Levita, adorador, separado para o ministério. Somente os levitas, meu irmão, poderiam carregar a arca. Obed-edom, ele recebeu a arca porque ele era levita. Ele tinha essa incumbência ou ministério. Ser anfitrião é um ministério somente aqueles que compreendem que são levitas, que podem receber a arca. Cada anfitrião deve entender que está ali, meu irmão, desempenhando um ministério diante de Deus e não meramente cedendo sua casa para uma reunião. Davi, meu irmão, queria trazer a arca para Jerusalém. Esse era, meu irmão, o mover de Deus. Todavia, isso deveria acontecer de maneira correta. A arca não pode ser trazida por carros de boi, mas o levita deve recebê-la e cuidar dela, meu irmão. O anfitrião é uma peça-chave na multiplicação de células. Assim como os levitas eram a chave para trazer a arca. Davi queria trazer a arca, mas ele precisava de levitas. Porque sem eles, a arca não poderia ser trazida. Creio que o mesmo se explica a nós. Sem os anfitriões corretos, simplesmente, meu irmão, não podemos ter uma multiplicação saudável da célula. O anfitrião deve ser amável, hospitaleiro, receptivo, com um sorriso aberto e deve atender e entender que desempenhar o ministério diante de Deus tem que ser fiel, tem que estar presente. Ele tem que desempenhar esse ministério com fé diante de Deus. Meu irmão, Obed-edom era um levita submisso ao rei. Submisso. Ele recebeu a arca em sua casa, não somente porque tinha um ministério, não, meu irmão, mas também porque ele era submisso ao rei. Se você entender que a sua casa pertence ao rei, então, meu irmão, você não vai recusar quando o rei precisar dela, viu? Você não vai recusar. Muitos, meu irmão, se recusam a receber uma célula como receio dos problemas que podem acontecer quando recebemos pessoas em nossa casa. Muitos temem que os irmãos sejam descuidados com os móveis e não cooperem ali na limpeza. Quando ocorrem exageros na célula, os membros devem ser corrigidos pelo líder e não pelo próprio anfitrião. Se o anfitrião tem algo a reclamar sobre qualquer coisa, como a intimidade exagerada de alguns irmãos na casa ou danos causados nos móveis, etc., deverá fazê-lo ao líder, à parte, e nunca, meu irmão, na frente do grupo, à parte. Cabe ao líder corrigir os problemas. Quando o próprio líder for o anfitrião, caberá ao líder em treinamento desempenhar esse papel. Meu irmão, minha irmã, precisamos também abrir nossa casa para a obediência à palavra de Deus, que diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, Romanos 12:13. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos, Hebreus 13:2.
Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Meu irmão, uma das bênçãos que eu tenho visto na vida dos anfitriões é a bênção da casa própria, né? Alguns moravam de aluguel, mas tinha ali um coração tão aberto para compartilhar sua casa, que o Senhor lhe concedeu a sua própria casa, né? Então, essa é uma das bênçãos. Então, tem muitas bênçãos para Deus entregar para você. Seja um anfitrião, meu irmão, submisso ao rei. Seja um anfitrião submisso ao rei. Receba a arca em sua casa, não somente por um ministério, mas também por ser submisso ao rei. Amém? A bênção de Obed-edom é a bênção do anfitrião. Olha só, meu irmão, o local onde a arca está sempre será um lugar abençoado. A palavra de Deus diz que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Nenhum anfitrião ficará mais pobre ou terá prejuízo por causa da arca, se ele acolhê-la com o coração alegre e receber a bênção de Obed-edom. Eliseu, ele abençoou uma mulher estéril com um filho por causa da sua hospitalidade. Está lá em 2 Reis, no seu capítulo 4, versículo 8 ao 15. Se a sumanita soubesse que receberia uma bênção tão grande por ter feito algo tão pequeno, meu irmão, ela teria feito muito mais tempo antes, né? Meu irmão, Jesus disse que aquele que recebe o profeta na condição de profeta receberá o galardão do profeta, mas aquele que recebeu o corpo de Cristo como se fosse o próprio Cristo, qual será o seu galardão? O verdadeiro anfitrião, meu irmão, ele recebe a igreja como se fosse o próprio Cristo. Afinal, a arca é Cristo e a igreja o seu corpo. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então esse foi o nosso sexto dia, nosso sexto tema, a bênção de Obed-edom. Toma posse dessa bênção, toma posse. Amém? Seja submisso ao rei e receba essas bênçãos. Seja um anfitrião do rei, submisso ao rei, e receba essas bênçãos. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que esse dia venha ser um dia repleto de bênção, que você venha ser um anfitrião submisso ao rei, que você venha tomar posse de todas as bênçãos a qual o Senhor tem reservado para você. Amém, meu irmão? Glória a Deus, que Deus abençoe. Então, meu irmão, não esqueça, compartilhe, não esqueça, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, me siga aí nas redes sociais, comentem, deixa aí, meu irmão, seu pedido de oração, amém? É só digitar aí Carlos, servo de Cristo, amém, meu irmão? Que Deus abençoe a todos, que esse dia seja cheio de Cristo Jesus e de bênçãos. Deus abençoe.